Já que estamos de pé, vamos ler a palavra, né? Aleluia. É culto de missões, e não tem culto de missões. Aliás, não existe culto sem Bíblia, correto? Correto? Não existe sermão sem as Escrituras. E missões está na palavra de Deus. Mas antes de ler, eu li uma história certa feita e eu lembrei. Achei bem curiosa. O jovem entrou em tempo de férias e resolveu, entre amigos, fazer uma viagem. E convidou outros colegas para fazer uma trilha, passear em algumas cachoeiras, hotel fazenda. E no dia marcado, ele passa na casa de cada um. Quando ele chegou na casa do último amigo, ele então disse: tudo pronto? E ele disse: tudo, mas falta pegar ainda algumas coisas. E ele questionou, eu lhe avisei que o carro não cabe. Ele disse: não, é pouca coisa. Eu preciso pegar um mapa, eu preciso pegar um espelho, eu preciso pegar uma lâmpada, uma lanterna, eu preciso pegar uma bússola. Eu preciso levar uns livros de poesia, uns livros de história. Eu preciso levar umas biografias também. Eu preciso levar um prumo, um martelo, uma espada. Eu preciso levar um capacete. Nisso, o moço já estava com os olhos esbuguelados, né? Mas, rapaz, o que eu lhe disse? Ele pegou a Bíblia e disse: não, é só isso aqui. Achei interessante essa. Então vamos para essa lista de coisas boas que é a Bíblia. Vamos abri-la, as Escrituras, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Vou repetir, é culto de missões. Aleluia. E em culto de missões, nós precisamos entender algumas coisas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, você já sabe de cor, né? Mas nós vamos ler. Não importa saber de cor, importa que, como o pastor Josué sempre fala, o barulho das folhas nos inspira. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Depois nós vamos para Lucas 23. Vamos um de cada vez, né? Está escrito assim, 3,16, eu acredito que todo mundo já achou, porque é prático e fácil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora volta um pouquinho as páginas e vamos lá para Lucas 23, versículo de número 34. Lucas 23, 34. Todos acharam? Posso ouvir um amém? Assim está escrito. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só até aqui, podeis assentar. Deus nos abençoe. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade tão rica, tão abençoada, tão digna da graça de Deus, tão cheia da presença do Senhor. Agradecer ao pastor Josué por nos permitir estar aqui e poder meditar na palavra de Deus. Agradecer aos nossos nobres, ilustres obreiros do Senhor e a toda a igreja, e aos irmãos que estão através do culto online, acompanhando, cultuando conosco. Não é apenas assistir, é necessário cultuar, dar glória a Deus. E se você tem o costume, o hábito de anotar, aproveite o momento, porque de repente tem alguma coisa que nos proporciona conhecimento e há uma necessidade, portanto, de anotação. Como eu disse, culto de missões
quarto domingo do mês de março, e estamos aqui, nós, nessa igreja missionária. 4 entenderam? Nessa igreja missionária, nós, pela graça de Deus, temos alcançado algumas terras, alguns continentes até, não só com a presença da igreja física, mas a igreja online, além daqueles que são enviados ou estão em campos missionários na Bahia e fora dele. Queridos, os 2 textos lidos são bastante conhecidos, não é? Conhecidíssimos da igreja, conhecido demais, tanto João 3,16, aliás, esse texto João 3,16, eu disse há pouco que é o texto bem, mas muito conhecido, e eu quero frisar isso aqui, João 3,16, se nos 4 evangelhos, senhores pastores, se nos 4 evangelhos tivesse apenas essa frase, em João 3,16, Mateus, Marcos e Lucas, tivesse apenas essa frase escrita, seria o bastante, eu vou repetir, seria o bastante. João 3,16 é de uma riqueza muito grande, é de um conteúdo que você pode vir em 10, 20 cultos com pregadores diferentes e todos eles ler João 3,16, que vão pregar uma mensagem diferente, porque o Espírito Santo trará riqueza ao texto, trará luz ao texto para ser explanado. Esse texto de João, capítulo 3, versículo 16, faz parte do contexto da história de Jesus e de Nicodemos. Jesus, você já sabe quem é. Oh, meu Deus, só um. Jesus, você já sabe quem é. Pronto. Nicodemos também, né? Você já conhece a história. Nicodemos era príncipe entre os judeus, ou principal entre os judeus. Ele fazia parte de uma suprema corte, era um homem de muita influência em Israel, e ele ouviu falar de Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, aliás, João o evangelista deixou claro lá no final do seu livro, que o que está escrito são apenas algumas coisas que Jesus fez. Se fosse escrever tudo, o mundo inteiro não caberia os livros. Pois bem, João começa a contar o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho. Só que no capítulo 3 já está a história de Nicodemos. E quando Nicodemos vai encontrar Jesus, Nicodemos vai com uma palavra dizendo assim: olha, eu vejo, nós, aliás ele usa o termo nós da Suprema Corte, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que o Senhor faz se Deus não for com ele. Presta atenção, no capítulo 2 Jesus faz um milagre. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 fala de algumas maravilhas que Jesus fez ao povo, mas não conta milagres detalhados. Por que Nicodemos diz assim? Sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém fazem as obras, no plural. Ele não citou apenas o milagre da transformação da água em vinho. Então, provavelmente, já havia acontecido tantos outros sinais e maravilhas por parte de Jesus, comprovando assim o que João diz no final do seu livro, que não deu para escrever tudo o que Jesus fez. Pois bem, Nicodemos encontra com Jesus, capítulo 3, e o recepciona. Provavelmente Jesus o recebeu em casa, e ali ele chega com uma saudação, e logo em seguida ele tece elogios ao mestre, chamando de mestre, de rabi, e diz assim: tu és vindo de Deus, porque homem nenhum faria isso, e começa a tentar impressionar Jesus. É quando Jesus então diz: ô Nicodemos, vamos direto ao assunto, é necessário você nascer de novo. É mais ou menos assim: eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que você é um excelente judeu, é um homem nobre, é um homem da lei, é um homem da corte, mas isso não importa. O que importa é o novo nascimento,
E isso já deixa Nicodemos com uma impressão muito grande. O que é isso que esse homem está me falando? E dizem alguns historiadores e estudiosos que Jesus estava no terraço daquela casa e a brisa soprava, e Jesus aproveitou o momento e disse: Nicodemos, você está vendo esse vento? Ele sopra de cá para lá, de lá para cá, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não, Jesus não estava dizendo que quem anda pelo Espírito não sabe para onde vai. Jesus estava dizendo que quem é guiado pelo Espírito não anda sozinho, não toma direção sozinha, é o Espírito quem guia. Mas ele afirma: olha, Nicodemos, e ele retruca: e eu, sendo velho, tornarei a entrar no ventre de minha mãe para nascer? Jesus responde: não, o que é nascido da carne é carne. Nicodemos, presta atenção, eu estou falando de coisas que você não está entendendo. O novo nascimento não é voltar ao ventre da mãe nascer. E Jesus começa a explicar sobre o nascimento da água e do Espírito. Nicodemos ficou tão perplexo que calou a boca. E aí só Jesus continua falando, só Jesus continua explicando. E antes de terminar o assunto, Jesus então lança essa palavra, que é a miniatura dos evangelhos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está revelando o amor do Pai. Aqui Jesus está revelando o amor de Deus. Olha, eu fui enviado, eu sou a prova viva desse amor. Então Deus amou o mundo, e o confronto que Jesus faz ao judeu Nicodemos é esse. Jesus não disse assim: porque Deus amou Israel de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não, na sua Bíblia não está escrito assim, como na minha Bíblia também não está escrito assim. Deus amou o mundo. Então o limite do amor de Deus é o mundo inteiro. Não são tribos, não são reinos, não são nações, não são etnias, nada disso, é o mundo inteiro, sem exceção. Então por isso que o amor de Deus te encontrou. Vou repetir: por isso que o amor de Deus te encontrou. Por isso que o amor de Deus me encontrou. Nós não fizemos, não estamos fazendo e não faremos nada que possa produzir a salvação em nós. Mas ela chegou até nós por intermédio do amor de Deus. Essa é a síntese de João 3,16. O outro texto foi um outro episódio. Aqui Jesus já estava na cruz. Jesus havia encerrado o seu ministério terreno. Jesus havia encerrado o seu ministério de evangelismo, de evangelização. E aí ele foi preso por injúria, ele foi julgado, condenado, levado ao Calvário para ser crucificado. E a Bíblia diz que ele foi crucificado ao lado de 2 salteadores. Ele estava no meio. Por cima da cabeça estava escrito, que Pilatos mandou escrever, a seguinte frase: esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Tentaram tirar e Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi e acabou. Ali já estava o anúncio da salvação, ali já estava uma mensagem sendo pregada em literatura. Naquela hora, enquanto Jesus estava sendo crucificado, e isso os outros evangelhos também falam, nesse contexto, a Bíblia diz que as turbas gritavam: crucifica. As turbas diziam: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Se és o Cristo, desce da cruz. Havia um grande alvoroço em cima do Monte Caveira, o Monte Gólgota. E aí, Jesus então diz a seguinte palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Aqui, no texto anterior, Jesus fala do amor do Pai, que ele veio para representar. Nesse texto, Jesus apresenta a si mesmo o amor que ele tinha, até mesmo por aqueles que estavam lhes crucificando. Veja a palavra, é eles que estão gritando crucifica, são eles que estão gritando mata-o, são eles que estão dizendo não salvou a si mesmo e quer salvar os demais. E Jesus, ele não o excomungou, Jesus, ele não lançou praga, Jesus não disse as portas do inferno estão abertas para receber vocês. Jesus não disse, Pai, eu quero que o Senhor entre com justiça. Jesus não disse assim, eu vou esperar vocês no dia de juízo. Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é um ato de amor. Então, aqui está uma síntese dos dois textos lidos. Muito bem, eu quero nesta noite dar um título a essa reflexão desse culto de missões, e o título é o seguinte: quem ama missões, ama a gente. Eu vou repetir para você gravar ou escrever: quem ama missões, ama gente. Eu disse uma coisa esses dias, no final eu vou tocar nesse assunto aqui, tá? Sobre essa questão de amor, sobre a questão da salvação. Mas vamos lá. A palavra missão vem do latim mission, e ela tem um significado de tarefa, ela tem um significado de enviar alguém em cargo, literalmente uma missão dada para você fazer. É uma tarefa a você cumprir, é um encargo de confiança. Então, missão é o mesmo que o enviado. E o missionário, quem é? É o portador da missão. O missionário, existem vários tipos de missões. Por exemplo, missões sociais, missão cívica, o que mais? Me lembre aí. Missão diplomática. Pronto, missão diplomática. Você sabia que o missionário, ele é da terra, mas a missão dada a ele vem do céu? O missionário, ele é daqui da terra, mas a missão que ele é dada é do céu. Então ele é portador de uma diplomacia. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, por favor, e diga: você é um diplomata. Você é um diplomata. Você tem nas suas mãos, olha a responsabilidade, tá? Você tem nas suas mãos a missão dada por Deus. Uma missão dada por Deus. Eu acredito que aqui tem funcionários dos Correios, funcionários de empresas de comunicação, comissão de transportar mensagens, de transportar encomendas. Talvez tenha agente federal aqui também, comissão de paz. E qual é a missão da igreja? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, o missionário, ele é um diplomata. Ele tem uma missão diplomática para levar aos confins da terra uma mensagem. E já a gente chega lá. Que mensagem é essa? Portanto, para eu entender missões, eu tenho que amar gente. Se eu não amar pessoas, eu também não amo missões. Presta atenção, que eu vou falar aqui. Vocês conhecem há muitos anos, desde a década de 70, foram levantados projetos de missões diversos. E teve um projeto que impactou muito o Brasil, chamado Década da Colheita. Me parece que foi nos anos 90. 10 anos de evangelização. A Década da Colheita, ela promoveu evangelismo em massa, evangelismo de casa em casa, cruzadas evangelísticas e missões locais, estaduais, interestaduais e internacionais. Foi no mundo inteiro. É uma missão, tá? É uma missão.
Uma missão que foi dada para a igreja para cumprir. Foi uma ideia das Assembleias de Deus no Brasil na década de 90. Pois bem, a missão, eu quero falar de algumas missões aqui, e por favor, nós vamos lembrar de algumas delas. Você sabia que Jesus veio com uma missão, né? Jesus veio com uma missão. E a missão de Jesus foi a missão árdua. Primeiro, ele veio reconstruir aquilo que foi perdido, aquilo que foi modificado, aquilo que foi transformado. O homem se perdeu no jardim, se perdeu no paraíso. O homem pecou contra Deus e a partir daí se distanciou cada vez mais diante de Deus. Mas havia uma promessa de Deus de restabelecer a missão dele, a missão de resgatar, a missão de salvar, a missão de trazer luz às nações. E o período que Jesus veio a este mundo foi um período de muitas trevas, foi um período de muitas batalhas, foi um período em que a nação de Israel estava saindo de um tempo chamado silêncio profético, tá? Silêncio profético. Deixa eu falar. As Bíblias antigas, elas tinham algumas páginas em branco, que traduzia-se o silêncio de Deus, chamava-se silêncio de Deus. Eu particularmente não gosto de chamar assim, silêncio profético, porque naquele período não houve, Deus não levantou profetas com a missão específica, mas Deus falou com algumas pessoas específicas. Dentre eles, Deus falou com Zacarias. Dentre eles, Deus falou com Isabel, Deus falou com Maria, Deus falou com José, Deus falou com Ana, Deus falou com Simeão. E a missão de Zacarias foi muito bela, ficou mudo, você já conhece a história. A de Simeão recebeu uma palavra de Deus dizendo assim: tu não vai morrer antes de teus olhos verem o Salvador. Então, no período do silêncio profético, Deus continuou falando com quem estivesse disponível a ouvir a sua voz. Deixa eu falar uma coisa aqui, abrir parêntese. Nós estamos vivendo um período de surdez espiritual. Eu vou repetir, pode escrever isso. Nós estamos vivendo um momento de surdez espiritual. O que é isso? As pessoas estão ouvindo a voz de Deus e faz de conta que não ouviu. Ou diz assim: não, foi alguém que falou, alguém que contou. Isso não é Deus que está falando. Por quê? Porque nós queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir. E Deus não trabalha de acordo à minha ou à tua agenda. Ele é Deus, Ele fala o que quer, quando quer, para quem quer. E o papel do homem e da mulher é obedecer a sua voz. Projeta para mim, por favor, Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Presta atenção. Eu creio que no final você vai entender o raciocínio dessa reflexão. Olha só. Jesus, após ser batizado, ele foi enviado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele foi enviado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, o maligno tentou, e em todas as tentativas de tentação, o diabo perdeu. Jesus venceu. Jesus venceu. Após aquele episódio, Jesus volta, após os anjos servirem, Jesus volta para casa e Jesus começa o seu ministério. Ao começar o ministério, Jesus vai até uma sinagoga. Lucas 4, versículo 18 diz, os versículos anteriores vai dizer, não precisa projetar, basta isso aqui, que ele estava na sinagoga como convidado e foi-lhe dado um livro, o rolo, e foi desenrolado o rolo, como diz a linguagem pentecostal, literalmente,
E quando Jesus, como convidado, vai ler, lê justamente o texto lá de Isaías. Leia aqui junto comigo, acompanhe a leitura, aliás. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Para quê? Evangelizar os pobres. O que mais? Curar os quebrantados. Não era curar os doentes, não? Curar os quebrantados de coração. Próximo, o 19. Apregoar liberdade aos cativos. O que mais? O que mais? Pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui eu quero falar rapidinho sobre a missão de Jesus. A primeira missão de Jesus era evangelizar. O que é evangelizar? A palavra evangelho, que é a origem de evangelho, é o mesmo que boas novas ou boas notícias. Olha só, o mundo estava perdido, o homem havia pecado, havia dado legalidade ao inimigo. E aí, a missão de Jesus era trazer as boas notícias da salvação. Então, evangelizar foi a primeira missão de Jesus. Segundo, curar os quebrantados de coração. Aqueles que queriam, que reconheciam a sua enfermidade, que reconheciam a sua doença e buscavam em Jesus a cura. A cura, Jesus curou a muitos. Jesus proclamou o evangelho. Além de proclamar o evangelho, tem a proclamação da liberdade. O que é proclamar a liberdade? Vamos lá. O indivíduo está condenado, mas ele ganha a liberdade e precisa de alguém para lhe avisar. Está entendido? Precisa de alguém para lhe avisar. E aí Jesus veio com esse anúncio. Jesus veio para dizer àqueles que estavam condenados, àqueles que estavam escravizados, ele veio proclamar: você está livre. Liberdade, Jesus veio proclamar. Em quarto lugar, restaurar a vista aos cegos. Jesus curou a muitos cegos e também trouxe luz e clareza a respeito do reino de Deus aos cegos espirituais. A outra missão de Jesus: pôr em liberdade os oprimidos. Qual a diferença de proclamar liberdade e pôr em liberdade? Proclamar é anunciar, pôr em liberdade é chegar lá, arrancar as cadeias e deixar o indivíduo livre. E isso Jesus fez. A missão de Jesus, aleluia, liberdade dos oprimidos. Pode aplaudir, pode glorificar, sinta-se em casa. Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui estão alguns pontos da missão de Jesus. A missão que Deus entregou a ele. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus, cumpriu na íntegra todos os pontos da sua missão. Além da missão de morrer na cruz, além da missão de ressuscitar e dar o direito de vida eterna, o brado de Jesus na cruz que trouxe liberdade, o tetelestai, o Pai está pago, está consumado. Esta foi a missão de Jesus. Em segundo lugar, a missão dos 12. Pode anotar, a missão de Jesus foi essa. Agora, a missão dos 12, vamos lá. Após esse episódio aqui, ao sair da sinagoga, e Jesus foi quase que apedrejado por conta da leitura que ele fez, porque os olhos de todos estavam atentos à leitura, e quando ele disse: isso aqui se cumpre em mim, viu? Sou eu que vim fazer isso. E aí, queriam torrar Jesus, mas Jesus prossegue com a sua missão, porque ele tinha muita coisa para fazer e não era o tempo ainda de passar pela crucificação. Pois bem, Jesus então começa a andar pela beira da praia de Cafarnaum e a falar, a pregar e a chamar alguns para lhe seguirem. E tempos depois de Jesus ter um grupo de discípulos, diga comigo, discípulos, ok, todos aqueles que são seguidores de Jesus são seus discípulos. E Jesus então tem uma multidão de discípulos que ele seguia.
Mas certo dia Jesus então vai estabelecer um colégio apostólico. E esse texto, pode projetar por favor, Mateus 10, versículo 1 ao versículo 7, Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 7. Os evangelhos vai relatar que Jesus passou a noite orando, e após, ao amanhecer, no outro dia, ele chama todos os seus discípulos para um lugar amplo, e aí ele olha no meio de todos e coloca, por favor, para mim aí, deixa eu ver qual o versículo que você vai colocar. Versículo. Bom, vamos andando aqui. Me passou agora qual é o texto, mas aí mais na frente a gente encontra. E Jesus então começa a apontar. O Mateus, faz favor, Mateus. O João, Pedro, Tiago, o Bartolomeu, vem aqui à frente. O Felipe, por favor. Judas, o Iscariotes, vem cá. O outro Judas, por favor. E Jesus chamou os 12 e deu o nome de apóstolo, que é diferente de discípulo. Discípulos são seguidores, apóstolos são os enviados. A missão dos 12 era estar com Jesus. A missão dos 12 era a pregação do evangelho também. A missão dos 12 era estar perante Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe, primeira coisa que Jesus deu, primeira missão, deu-lhe poder. Presta atenção, poder para quê? Poder sobre os espíritos imundos. A primeira missão que os 12 homens recebem era de ter autoridade sobre os espíritos imundos. Segundo, para expulsarem, para curar toda enfermidade e todo mal. Próximo versículo 2. Ora, o nome deles são estes, está aí os nomes. Os 12 tinham uma missão. Diga comigo, os 12 apóstolos também tinham uma missão. Aqueles 12 homens andavam com Jesus. Tem gente que entendeu, né? Aqueles 12 homens andavam com Jesus e faziam parte do colégio apostólico, a quem Jesus podia contar a qualquer hora, qualquer dia, para qualquer lugar. Claro que dos 12 tinha aqueles que se aproximavam mais de Jesus, é outro assunto, não vamos entrar nisso aqui. Mas a missão dos 12 era pregar, curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos de graça. A missão deles era fazer tudo isso de graça. Alguém diz assim, mas então Jesus não precisava de finanças? Precisava. Aqueles 12 homens com Jesus, 13 homens, tinha uma tesouraria. Sabe quem captava os recursos? As mulheres, para sustentar aquela comitiva. Eram vocês mulheres, tá? O gênero feminino. E aí, Jesus então, com aquela comissão dos 12, aqueles 12 homens, tinha sobre si a autoridade dada por Jesus para pregar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos de graça. E eles continuaram a caminhada. Vamos lá. Jesus curou enfermos, Jesus deu vista aos cegos, Jesus ressuscitou a mortos um determinado dia. E por favor projeta aí Lucas 10, versículo 1 ao versículo 12, diz assim: Jesus chamando entre si aquela multidão, agora Jesus chama 70. Eu falei aqui da missão de Jesus, da missão dos 12, agora quero falar da missão dos 70. Lucas 10, versículo 1 em diante, Jesus chama aqueles homens para uma missão. Olha que coisa interessante. Vocês vão de cidade em cidade, mas vocês vão se apartar. Precisa ir todo mundo para um lugar só não.
vão de 2 em 2. Designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, de quê? Onde? Só 2, por favor, gente, me ajudem. Jesus mandou de 2 em 2, de cidade em cidade, onde? Aqueles homens seriam precursores, era mais ou menos assim, de 2 em 2, chegava na cidade tal, e dizia assim: olha, nós estamos aqui ordenado por Jesus, nós queremos pregar o Evangelho, falar que o reino de Deus é chegado, e nós estamos passando para avisar que dia tal Jesus chega aqui. Eles eram comissionados para avisar a chegada de Jesus. Alguns entenderam, eles estavam comissionados para anunciar que Jesus ia passar naquela cidade. Esse era o objetivo da missão dos 70. Ok, avisando que Jesus havia de passar por ali. Que missão linda. Aí você se encontrou, né? Eu acredito que alguns se encontraram nesse texto e disse: eu também estou nessa missão de anunciar que Jesus está chegando, que Jesus está voltando. Amém? Ok, missão de Jesus, missão dos 12, missão dos 70. Quero falar rapidinho também da missão da igreja. Mateus 28, versículo 18 a 20, lá está escrito, Mateus 28, de 18 a 20, que Jesus, chamando os seus discípulos, Jesus então diz: olha, eu vou ter que ir, mas vocês vão ficar aqui. Então eu quero que vocês preguem pelo mundo inteiro. Eu quero que vocês evangelize, discipule, batize e anuncie que eu estou convosco todos os dias. Marcos 16, versículo 14 em diante, também está escrito: Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ok, a igreja de Jesus estava fundada por ele, e após a ascensão de Cristo, aliás, antes da ascensão, Jesus se reuniu com eles no Monte Betânia, e Jesus disse o seguinte para eles: eu tenho uma missão para vocês. A missão é a seguinte: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Uma missão, uma tarefa. E eles ficaram reunidos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu o Espírito Santo e encheu a todos. Começaram a falar em diversas línguas. Era um período que Jerusalém estava cheia, repleta de visitantes, de turistas. Era festa ainda do Pentecoste, Páscoa e etc. E naquele dia, Pedro então pregou referente a Joel 2, anunciando que cumpria-se naquele dia a descida do Espírito Santo. E quando Pedro termina de pregar, aleluia! Quando Pedro termina de pregar, me lembrei agora que um dia Jesus disse a Pedro: eu vou te fazer pescador de homens. Jesus sempre cumpre o que promete. Pedro termina a pregação, aleluia. Vocês sabem o que aconteceu naquele dia? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, quase 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Ali estava iniciando a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja não é salvar. Nunca desista de pregar o evangelho porque a sua cidade é dura de coração. Nunca desista de anunciar o nome de Jesus porque o povo
é religioso. Apenas pregue, apenas anuncie, apenas fale. E em quase 2000 anos de história, a igreja de Jesus continua viva. A igreja de Jesus está viva. A igreja de Jesus está viva, anunciando sua palavra, anunciando seu evangelho. Ei, aleluia! Continua a cumprir a missão que Deus te deu. Evangelizar, pregar o evangelho não é dom, é missão, e missão é para ser cumprida. Disse um certo missionário: todas as vezes que o crente abre a porta da sua casa e sai, Deus abre uma porta de evangelização. Então, se você sai para ir na padaria, Deus está te dando a oportunidade de evangelizar. Se você sai para ir ao médico, Deus está te dando a oportunidade de evangelizar. Se você sai para ir trabalhar de motorista de aplicativo, Deus está te dando a oportunidade de evangelizar. Se você tem a reunião, o culto, e aqui nós proclamamos, Deus está te dando a oportunidade de evangelizar. Evangelizar não é salvar, evangelizar é anunciar o reino de Deus, a salvação do Salvador. Aleluia! A missão da igreja, apesar de toda a perseguição que a igreja sofreu, ela continua com esta chama no coração de anunciar o reino dos céus. E quando você passa em uma avenida, quando você passa em um calçadão, quando você passa em uma praça de alimentação, quando você passa em algum lugar, talvez o evangelista não sabe dizer nada, mas apenas abre um sorriso e entrega um folheto, ou ler um versículo, ou diz Deus te abençoe, ou fala Jesus te ama, ele está proclamando o evangelho da salvação, do reino de Deus. Eu era criança e ouvi a história de uma tia que amava missões, e ela contou para a gente, eu bem pequeno, e ela disse que um missionário, ele contou que ele tinha vontade de ser missionário, mas ele tinha medo, ele tinha vergonha, ele tinha pavor, ele tinha, enfim, uma série de fatores que inibia a sua coragem de evangelizar, a sua vontade de anunciar, a sua vontade de proclamar, a sua vontade de falar de Jesus, a sua vontade de dizer que Jesus salva. E sabe o que é que ele fez? Ele pegou a Bíblia e foi para o mato. Ele pegou a Bíblia e foi para um lugar bem deserto. E naquele lugar bem deserto, ele leu um texto bíblico, e os matos balançavam, e ele colocou o nome nas pessoas, irmão fulano, irmão Beltrano, senhor fulano, e fez o apelo, e os matos balançavam, os pássaros cantavam, e ele se sentiu o pregador. Voltou para casa, e depois de algum tempo ele estava pregando em uma determinada igreja, e contou o seu testemunho de como ele teve coragem de pregar o evangelho, onde ele foi treinar missões. E após o culto, quando ele disse o amém, um moço veio correndo de lá, levantou a mão e disse: pregador, eu me converti naquele dia, eu estava fugitivo, escondido naquela mata, e quando eu vi o apelo, eu aceitei a Jesus como Salvador. A igreja, até aqueles que fazem de brincadeira ou brincam evangelizando, Jesus aproveita a palavra lançada e liberta os oprimidos, os escravos do inimigo, e dá direito ao perdão e à salvação. A missão da igreja é evangelizar o mundo. A missão da igreja é anunciar Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui com muita tristeza. Eu vou repetir o título: quem ama missões, ama a gente. Lembra dos anos 70, vou voltar aos anos 70, onde os cultos de missões tinha dramatização, bandeirolas, bandeiras, representação de nações, etc. Culto de missões, ou a Secretaria de Missões, fazia aquela festa maravilhosa. As igrejas faziam aquele culto
poderoso, convidava pregadores, bandas, fazia aquela maravilha de festa, né? Mas culto de missões sem amar gente não é culto de missões, é uma festa comum. E o que eu vou dizer aqui me entristece muito. Eu disse para um grupo de amigos esses dias: eu não vou entender nunca o cristão que ele ama a salvação de si, mas deseja o ímpio ir para o inferno. Eu não vou entender que isso é amar missões. O cristão que diz que ama missões e deseja que alguém se perca, ele não entendeu João 3,16. Aliás, ele não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Ei, Deus não tem queridinhos especiais não, tá? Deus amou o mundo inteiro. Eu, miserável pecador, fui incluso nesse amor. Mas, meu Deus do céu, infelizmente, as pessoas, é aquela coisa: se não for do meu rol denominacional, está perdido. Se não for da denominação tal, não chega na porta dos céus. Se não for do jeito que eu vivo, não vai entrar no céu. Oh, meu Deus do céu, quem ama missões, ama gente, por amor de Deus. E as pessoas ainda citam nomes. Fulano de tal é pecador cruel, ele vai pagar no quinto dos infernos. Meu Deus do céu, se você já falou isso um dia, não fala nunca mais não, irmão. Você tem noção do que será o inferno? Tem. Foi por isso que Jesus deu a vida. Foi por isso que Jesus morreu, para livrar o homem da condenação eterna. Jesus não tem queridinhos. Aliás, Jesus vai salvar fulano, mas fulano não. Jesus não faz isso. Ele fica olhando e diz: ô meu filho, não é assim não. Não é assim não. O ladrão na cruz, e alguns estudiosos dizem, pastor Ronaldo Gama, que Dimas olhou para cima da cabeça de Jesus e estava lá: esse é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Disse que foi a primeira leitura evangelizadora. Alguns estudiosos dizem isso. E ele parou e disse: ô Senhor, enquanto o outro reclamava: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva nós. Ele disse: Senhor, esse homem, está escrito ali que ele é rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele homem condenado pelas suas práticas à margem da sociedade e diz: sabe de uma coisa? É hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso é amor. Isso é amor. Querer que determinadas pessoas se salvem e outras não é ser cristão e não amar missões, porque quem ama missões, ama a gente. Aqueles que, deixa eu falar outra coisinha aqui, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Eu sei que não é um culto de reteté, de pula-pula, tá? Mas deixa eu falar, também não é culto de doutrina. Deixa eu falar uma coisa: Deus não está nem aí se você é inimigo de alguém. Ele quer salvar até o teu inimigo. Fica de pé, por favor. Você vai encontrar aquele que é inimigo seu, você vai encontrar na frente da mesa das bodas do Cordeiro. Você vai sentar ao lado dele lá. Você vai sentar ao lado dele lá. Aquele que te persegue, aquele que te pisa, aquele que te afronta. A graça também é para alcançar a vidas destes, tá? E eu encerro dizendo que certa feita, um artista renomado, francês, ele investiu tempo para fazer uma obra-prima, uma obra de muito valor. Ele não tinha altas condições, morava em um cômodo apenas, e ele caprichosamente trabalhava para construir aquela obra de arte. Presta atenção. E no dia que ele concluiu aquela obra de arte,
ou na noite que ele concluiu a obra de arte, ele deixou em determinado lugar e foi dormir. E enquanto ele dormia, veio uma grande geada à noite. Ele acordou com muito frio, mas muito frio. Ele lembrou da sua obra de arte. A geada vai estragar a minha obra, porque ela precisa de um tempo ainda. Ele procurou nos cantos do seu cômodo alguns panos, não achou. Ele pegou os panos da cama, embrulhou aquela obra de arte e foi dormir. No outro dia pela manhã, encontraram aquele artista morto, mas ele salvou a obra de arte. Ei, sabe quem é esta obra de arte? Você sabe quem é essa obra de arte? Já é motivo de você começar a glorificar, que alguns já entenderam. Você sabe quem é essa obra de arte? O artista foi Jesus. Você é essa obra de arte. Deixa eu falar para você que está distanciado do Evangelho. Você é essa obra de arte. Mas o artista, um dia, morreu, deu a vida para salvar a sua obra de arte.